Então, galera, nós estamos aqui, vamos fazer a correção dessas atividades do capítulo 2, né? Hoje, dia 31/3, com o pessoal da terceira série, estudando conteúdo da segunda série. Ó, chegando mais gente aí. Então, vamos lá para a correção, tá bom? Primeira questão foi a questão 2, galera. A questão 2 está dizendo assim, ó, que fato explica tanto a dificuldade de se conseguir produzir uma vacina contra o HIV, como a necessidade de se repetir a vacinação contra a gripe todos os anos. Olha bem, que fato explica tanto a dificuldade de conseguir produzir o HIV, como de repetir a vacina da gripe todo ano? Fala para mim aí. O que é que tem que é complicado com a vacina da HIV e por que todo ano a gente repete o da gripe? Quem fez aí? Fala para mim. Para falar, gente, só um, não todo mundo de uma vez só, não. Fala aí um só aí, por favor. Professor, é a número 1. É a um, mas no meu aqui só está escrito, está marcado a 2, espera aí. O meu tá 1. Lá Espera no aí. Deve ser porque documento que eu eu olhei. recebi. Ué. A 2 aqui não tá. A 1 aqui não. A 2. Fala para mim então aí. Talvez eu É digite errado mesmo. 1-3, é 1-3, você mudou, você mandou essa e depois você reformulou, colocou mais questões para sábado, entendeu? Acrescentou. Ah, então fala tudo para mim aí, por favor. Vai lá. Pra gente corrigir todas. Obrigado. Fala aí. 1, 3. 4, A 2 também 6, foi, a 2 também foi, né? Ou não? não. Não, então vamos lá. 1, 3, 4. 4, 6, 9, 13. A 11 também. Não, foi 10, 11, 13, 14, 17, 18. Tá, pronto. Sabe o que foi? É porque eu abri aqui o arquivo errado. Eu abri aqui o arquivo que é da atividade offline para mandar para a pessoa da zona rural. E aí eu olhei através dele. E na realidade é aquele que eu passei no sábado para vocês. Realmente, deixa eu até fechar isso aqui para eu não me confundir. Eu estava olhando no lugar errado. Mas beleza. Esse mouse meu, ô desgramado, fechou o livro, ó. Deixa eu abrir de novo aqui. Então, bora, pessoal. Vamos lá. Agora sim tá certo. Tá passando na tela de vocês? Tá, não tá? De boa? Tá. Pronto. Questão 1, então. Começando de novo. Vários micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam doenças, né? Podem ser cultivados em laboratório em condições especiais, denominadas meio de cultura. Isto é, um meio sólido ou líquido, com os nutrientes, açúcares, gordura, proteína, etc. Adequados ao organismo que se multiplica e pode ser estudado. Vamos lá. Por que essa técnica não funciona com vírus? Alguém me explica, por favor? Por que eu não posso utilizar isso para cultivar vírus? Pensa aí comigo. Tá dizendo que está colocando açúcar, gordura, proteína, etc., para cultivar bactéria. Por que eu não posso cultivar vírus utilizando a mesma coisa? Porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios? Perfeitamente. Quem é que falou comigo? Eu aqui, Lorena. Olha, é porque às vezes eu não vou conhecer a... Gente, para ser bem sincero, eu fiz isso em outras turmas hoje, eu vou até pedir vocês também. Depois, quem puder, eu gostaria... Agora não, mas abrir a câmera para eu ver a cara de todo mundo, porque eu não estou conseguindo lembrar de um monte de gente, sabia? Não conseguindo lembrar, não. Infelizmente, não vou poder fazer isso, não. Por que, mulher? Oxente. Não estou apresentando no momento. Ah, que conversa. Mas é sério, tem um monte de gente que, assim, como ficou um ano, e como vocês estavam no primeiro, depois no segundo, gente nova que entrou, gente que veio de manhã para tarde, menino, aí toda hora que alguém fala comigo, eu falo, meu Deus, essas pessoas são uma bolinha com a letra e com o nome, porque muitos de vocês não colocaram as fotos ainda, né? Ó, João Marcos aqui colocou, mas muitos não tem foto, principalmente aqueles que estão utilizando o Enova. E aí, sinceramente, eu tenho que ver a cara dos meus alunos, senão eu vou ficar meio doido, quando estou lembrando quem são as pessoas, e reconhecer a voz às vezes, né? Aqueles que são alunos meus há mais tempo,
Na hora que fala, eu reconheço a voz, eu lembro quem é. Eu sou muito bom, gente, de memória, de fisionomia, de nome. Meu WhatsApp, você tá vendo? Posso me dar no perfil? Como é que é? Meu WhatsApp, Ixi, já sabe quem. Heloísa, sua internet tá bem ruimzinha, Heloísa, não deu para entender o que você falou. Por exemplo, Heloísa fala comigo no zap, eu sei quem é. Fala, Sazinha. Esse apelido tá pegando ele. Mas tem que ser necessária a força mesmo ou pode ser outra coisa? Não, estou falando que seria bom para a gente poder ver, entendeu? Eu não estou nem dizendo para obrigando ninguém a colocar, estou falando que seria bom para nós, professores, podermos ver a cara do povo e lembrar, tá ligado? Quem são os No meu alunos. tem a foto de um cabelo aí pra saber quem é ele. Beleza pura, tranquilo. Vamos lá, vamos seguir. Então é justamente isso, gente. Nesse meio de cultura aqui, ó, tá colocando açúcar, gordura e proteína. Para um vírus ele poder se desenvolver, ele precisa obrigatoriamente entrar em uma célula hospedeira. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, esse meio de cultura vale para bactéria, porque a bactéria já é uma célula. Agora, se eu pegar e colocar isso em vírus, não vai dar nada, tá bom? Vou deixar a resposta aqui na tela, quem quiser dar uma printada aí. Ou então escreva, ixi, Maria. Ou então escreva só isso que a colega falou. Olha como é que é a resposta aqui do livro, ó. Porque vírus são parasita intracelular obrigatório e eles só se reproduzem no interior de células vivas, ausentes no meio de cultura. No meio de cultura tem É apenas mais o ou menos quê? isso, parecido. Exatamente, mas é isso aí mesmo. Só tem o quê? Só tem nutrientes, tá bom? 3. Se fosse para algum de vocês aqui defender a teoria de que vírus são seres vivos, o que vocês falariam? E se fosse o contrário, vírus não é vivo, o que vocês falariam? Diga aí para mim. Pode falar, sem medo de ser feliz. Alô? Não fizeram essa, não? Galera, oi, Luísa, fala de novo. Repete. É a da 3. Assim, se fosse para dizer que vírus é um ser vivo, o que a gente iria afirmar, tentar justificar, classificando ele como ser vivo, e o que eu iria justificar como contrário para ele não ser um ser vivo? Eu Que argumento coloquei. você usaria? De um lado, eu diria que os vírus são seres vivos, pois eles possuem mecanismos e formas de reproduzirem. E por outro lado, eu diria que não, porque eles não possuem metabolismos próprios. Pronto, tá bom também, beleza. Você pode falar, ó, o vírus é vivo porque ele tem material genético. Oi? Tem vida. Aham, isso. Porque ele sofre mutação, porque ele evolui, tudo isso seria características para eu classificá-lo como um ser vivo. E, por outro lado, ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio, necessitando de um hospedeiro para ele conseguir fazer essas coisas. Então, a resposta perpassa por isso daí. Então, está aqui a resposta da 3, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Pode ser várias coisas, mas olha assim. Pesquisadores que consideram o vírus ser vivo, ele argumenta que esse organismo tem capacidade de replicação e hereditariedade, estão sujeitos à evolução. Para outros cientistas, os vírus não são considerados vivos, pois não têm metabolismo próprio. Esses pesquisadores definem vírus como agente patogênico. Tudo bem? Então, dê um print aí. Bem tranquilo essa questão. 3. Agora, 4. Um estudante afirmou que bactérias são prejudiciais aos seres humanos, uma vez que provoca inúmeras doenças. Você concorda com essa afirmação? Por quê? E aí? Fala para mim. Quem fez? Maria, gente? Aqui, professor, Pode falar. questão 4, né? Uhum.
A afirmação não está correta. Embora algumas bactérias sejam de fato patogênicas, muitas delas acabam por beneficiar os seres humanos. Por exemplo, algumas bactérias promovem a decomposição da matéria e, consequentemente, a reciclagem de nutrientes. Outras fixam o nitrogênio do ar, aumentando a fertilidade do solo. Pronto. Então, olha essa resposta aí. É dizer o seguinte, ó. Eu não posso dizer que essa afirmação está correta, porque tudo bem, eu tenho bactérias que causam doenças? Tenho. Ok. Só que eu tenho bactérias que elas são importantíssimas do ponto de vista ecológico, né? Como a colega aí falou, pode fixar nitrogênio, pode decompor matéria orgânica, pode fazer alguns processos que ela tem sua importância ecológica. Associa-se com outros seres vivos, em algumas associações mutualísticas, como no caso, e micorrizas, que é raiz, junto com alguns, e por aí vai. O fato é que a afirmação ela não está correta, porque existem inúmeras bactérias que têm uma grande importância ecológica. Deixa eu botar na tela para vocês dar um print, por favor, que é a resposta igual da colega aí, ó. Muito bem. Vamos agora para a questão 6. Bactérias sensíveis à penicilina foram cultivadas no mesmo meio de cultura que bactérias resistentes a essa substância. E após certo tempo, alguns indivíduos do grupo sensível tinham se tornado resistentes. Suponha que os indivíduos não tenham sofrido mutação, explique como eles poderiam ter adquirido resistência à penicilina. Ou seja, não sofreu mutação, mas apareceu indivíduo com características diferentes. Galera, quando eu tenho lá no local, aqui eu tenho um pouco de bactéria que é resistente. Deixa eu abrir uma. Vou explicar isso para vocês aqui. Deixa eu abrir um slide aqui. Está dizendo o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um local, onde uma placa, né, onde aqui dentro dessa placa eu vou ter bactérias. Eu vou colocar essas bactérias mais escuras aqui, as maiores. Como as mais resistentes. E vou colocar as azuisinhas aqui como as mais fraquinhas. Tá? Quando a gente toma um antibiótico, é óbvio que esse antibiótico ele vai começar a destruir as bactérias que são mais fracas, né? E essas fortes que estão aí, elas passam que a se multiplicar, se reproduzir. Ainda não é a resposta da questão, tá bom? Hoje em dia a gente sabe que só pode utilizar antibiótico com a prescrição do médico, e quando a gente utilizar antibiótico, tem que utilizar ele de uma maneira bem correta. Por quê? Se eu tomo antibiótico, eu estou eliminando as bactérias que são mais fracas, eu vou deixar a possibilidade de depois, essas bactérias que são maiores e mais fortes, elas dominarem a parada e se reproduzir. Correto? Isso pode acontecer, tá? Como eles se reproduzem de maneira assexuada, não tem gasto de energia. Então, gasto de energia, ó, não tem variabilidade genética, desculpa, tá? E aí todas elas acabam sendo o quê? Idênticas. Mas a pergunta da questão mesmo é o seguinte, é a questão 9. 9 não, é a questão 6, porque eu estou aqui olhando do outro lado. Então, ó, supondo que não teve mutação, explica como eles podem ter adquirido resistência à penicilina. Olha só, olha como traz a resposta do livro. A bactéria resistente à penicilina pode ter passado o gene responsável pela resistência para a bactéria sensível por conjugação. Isso é uma resposta. Aí... Eu coloquei isso aí. Pois é. Aí a gente tem que lembrar o que de acho que é conjugação, como é que é a reprodução. No geral,
as bactérias reproduzem de maneira assexuada. Uma bactéria, ploft, divide e forma duas idênticas. Tudo bem? Nesse caso aqui, quando a pergunta é como é que uma bactéria conseguiu transferir sua informação genética para outra, aí sim, deixa eu pegar uma imagem na internet que é melhor do que eu ficar desenhando. Vou botar aí, ó, conjunção bacteriana. O que a gente vê aqui numa imagem dessa? Eu tenho na conjunção, tá bom? O porquê que uma bactéria resistente conseguiu passar algo para uma bactéria que era mais frágil. E depois essa bactéria que era mais frágil se transformou em uma bactéria resistente. As bactérias já têm um DNA circularzinho, gente, chamado de plasmídio, que contém informações genéticas do indivíduo aqui. Acontece que pode acontecer uma conjugação, que é um tipo de reprodução onde vai acabar gerando variabilidade genética. Por quê? Através desse peeling, o pilus ou pelo sexual, por exemplo, pode formar verdadeiras pontes citoplasmáticas, onde algumas bactérias elas conseguem passar para outra. E aí o que acontece? Essa bactéria aqui agora, ó, ela tem esse plasmídio da outra. Sacou? E aí o que acontece? Ela é uma bactéria agora com a característica genética diferente. No exemplo em questão nosso, provavelmente aqui vai ser o quê? Um exemplo de bactéria que é forte. Tá correto? Porque as fracas, o antibiótico acabou o quê? Eliminando. Então, tá aí as 6, ó. A bactéria resistente à penicilina pode ter passado o gene responsável pela bactéria sensível por conjugação. Compreendidos? Sim. Vamos lá. Agora é a 9. Cientistas criaram em laboratório um bacteriófago fago composto que possui cápsula proteica e um fago T2 e o DNA de um fago T4. Então, tem um que tem o DNA de um T2 e o outro o DNA de um T4. Após esse bacteriófago composto infectar uma bactéria, os fagos produzidos, olha bem, após infectar a bactéria, os fagos, o que vai acontecer? Olha bem, ele está falando o quê? De T4, vocês poderem ver aqui no livro, ó, ele está falando, ó, um fago T2 e um fago T4. Obviamente que a resposta vai ser entre esses dois. Então, ó, a letra A está dizendo o seguinte, que a cápsula do DNA do fago T4, pois o DNA desse fago penetra na célula e comanda a síntese de uma cápsula idêntica do T4. Vamos entender a pergunta da B, porque as duas coisas juntas, ó. A pergunta é, após o bacteriófago composto infectar uma bactéria, os fagos produzidos terão cápsula proteica de qual deles e o DNA será de qual deles? Justifique sua resposta. Então, tá aí, ó, a cápsula e o DNA vai ser do fago T4, pois o DNA desse fago penetrou na célula e comanda a síntese de uma cápsula idêntica a ele. Tá vendo? Penetra na célula e aí comanda a síntese, né, dele, belezinha aí. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui de novo. Após infectar, exatamente, é por aí mesmo. Tá bem resumidinho, tá vendo a alternativa? Então, ó, a resposta da A e a B tá tudo aqui, ó, resumidinho. Tá? Vamos para a próxima, 10. Com o objetivo de promover a reprodução de certo vírus bacteriófago, um estudante incubou, né, deixou guardado, vírus em um meio de cultura esterilizado, que continha todos os nutrientes necessários para o crescimento de bactérias. Ocorrerá a reprodução do vírus? Por quê?
Lá na Posso 1, ler, professor? pode, por favor. Os vírus não se reproduziram, pois necessitam de um organismo vivo para parasitar e se replicarem. Tudo bem. Isso que você falou está certo. Mas vamos lá. Olha só na questão 10. Tudo bem. Como é que colocou? Não os metabolismos se replicarem, né? Fala de novo Não se aí. reproduziram, pois... Os vírus não se reproduziram, pois necessitam de um organismo vivo para parasitar e se replicarem. Pronto. Nesse caso aqui, do exemplo, colocou só nutrientes necessários. Só nutrientes. Não tem como. Novamente, se o vírus não entrar em uma célula, bal para ele. Tudo bem? Então, a 10 está aí, ó. Não, porque o vírus só se reproduz no interior de células vivas, ausentes no meio de cultura esterilizado. A chave da questão é a palavra esterilizado. O que significa dizer? Se ele fez um meio de cultura com nutrientes necessários para a bactéria, ok. Só que ele fala que esterilizou. Se esterilizar, gente, é para eliminar o quê? Bactéria, para matar qualquer organismo vivo. Só que aí o vírus também não vai conseguir se multiplicar, se desenvolver, porque não vai ter nenhuma célula lá, porque o ambiente foi esterilizado. Ok? Onze. O gráfico a seguir mostra a variação do número de um tipo de leucócitos, o linfócito T4, e da quantidade de vírus HIV no sangue de um indivíduo ao longo do tempo. Esse indivíduo, portador da síndrome da imunodefesa causada pelo HIV, não teve acesso ao tratamento durante algum período. Então, mostra aí onde tem o quadradinho o número de linfócitos e aonde tem uma bolinha, vírus. A gente percebe que com o número de mortos infectados, ele vai aumentando ao longo do tempo, a quantidade de vírus, né? E os linfócitos, eles vão o quê? Caindo. Os linfócitos, eles são células de defesa nossa. Tá? Aí vem. Note que somente após cerca de 60 meses, vamos aqui encontrar 60 meses, está aqui, ó, 60 meses, está aqui. Somente cerca de 60 meses apareceram nesse indivíduo infecções oportunistas, porque fungos, parasitas e bactérias. Foram as infecções e não vírus, propriamente dito, que levou o paciente à morte. Por que pacientes infectados com HIV e não tratados sofrem em geral de infecções oportunistas? Galera, se a gente observar aqui, linfócitos é nossa célula de defesa. Então, o que acontece? No momento que o vírus está aumentando, o número de linfócitos está o quê? Diminuindo. E isso, obviamente, vai acabar prejudicando. Ó, eu vejo isso no gráfico, tá vendo? Ó? O linfócito está na nossa primeira linha de defesa. São células que têm como característica combater imunidade. Pode responder a 11, professor? Pode, peraí, deixa eu só voltar aqui na página. Eu acabei nem perguntando como é que vocês fizeram, já fui respondendo. Né? Deixa eu só marcar aqui. Pode falar como é que você colocou. Coloquei assim, ó. O HIV ataca o sistema imunológico. Então, se não for tratado, o corpo ficará mais vulnerável a infecções. Tudo bem, beleza. Olha como é que está a resposta do livro, ó. O vírus HIV se reproduz no interior do linfócito T4, responsável pela defesa. Com o passar do tempo, há diminuição da quantidade dessas células, o que compromete todo o sistema imunitário. O organismo fica sem defesa contra diversos micro-organismos e doente pode morrer de uma série de infecções. Então, a ideia é justamente isso. O vírus acaba reduzindo. O vírus HIV, né, ele reduz essa quantidade de células que são esse linfócito T4, que representa a questão de defesa do nosso organismo. Tudo bem? Mas o senhor está certo também. 13.
Ebola já matou 3.479 na África, diz a OMS. O vírus Ebola matou 439 pessoas no oeste da África, um total de 7.408 casos registrados em 5 países: Serra Leoa, Guiné, Libéria, Nigéria e Senegal. Embora os últimos balanços da OMS, realizados até 1º de outubro e divulgados na sexta-feira em Genebra, a epidemia, a mais grave desde que o vírus foi identificado em 76, teve início na Guiné, no fim de dezembro de 2003. Desde então, foram registrados 2.069 mortes, entre 3.834 casos da Libéria, o país mais afetado. Na Guiné, foram contabilizados 739 mortos, de um total de 1.199 casos. E em Serra Leoa, 623 a cada 243 casos. Trabalhadores de saúde têm sido particularmente afetados, com 216 mortes em 316. Aí vem a febre hemorrágica, no caso Ebola, está sendo considerada uma epidemia por quê? Uma pandemia ela não é. Ela é uma epidemia porque, de fato, ela é infecciosa, assim, surgiu rapidamente em determinada região, matando um grande número de pessoas. Então, ela é uma epidemia localizada. Para ela se transformar em algo global, ela teria que ser classificada como pandemia. A Covid é uma pandemia, porque é um tipo de doença que, em teoria, começou na China, e aí, depois, o negócio desandou. Tá bom? É isso aí mesmo. É complicado, é um vírus muito mortal. 14. Durante estações chuvosas, aumentam no Brasil campanhas de prevenção à dengue, que tem o objetivo da redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que propostas de preventiva pode ser efetivada para diminuir a produção do mosquito da dengue? Ou seja, o que a gente pode fazer para evitar que o diacho dos mosquitos prolifere? Todo mundo já sabe. Fala para mim algumas coisas aí. Não deixar água parada. Né? Não deixar água parada nenhuma. Ó, vamos ver colocar tela em porta e janela para os mosquitos em ambientes cobertos e fechados, pelo amor de Deus. Substituir da casa de barro por casa de alvenaria. Não, aí seria uma coisa para a doença do chamado barbeiro. Remover pacientes que possam acumular água. Remover dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Essa é a verdadeira. Higienização adequada dos alimentos, não tem nada a ver com alimento dengue. Colocação de filtro de água na casa também não tem nada a ver com gestão de nada. Não tem nada de gestão. Então, 14 foi. 17. Decorridos mais de 50 anos do uso do antibiótico, a tuberculose figura nesse final de século como uma das doenças mais letais. Isso se deve ao fato de que os bacilos terem se tornado resistentes ao antibiótico usado para combatê-lo, considerando que a resistência de uma população de bactérias de um antibiótico é resultado de mutação ao acaso, e que nessa taxa a mutação espontânea é muito baixa, foi proposto o uso simultâneo de diferentes antibiológicos para o tratamento de doentes com tuberculose. Antibióticos. Com relação a esse procedimento, foram levantados os seguintes argumentos. O tratamento não será efetivo para o paciente, uma vez que a resistência não é reversível. Nada a ver, gente. Pode ser eficiente, sim. Pode ser eficiente. O tratamento terá altas chances de ser efetivo para o paciente, pois a possibilidade de que uma bactéria seja resistente entre 2 ou mais antibióticos é extremamente baixa. Ok, verdade. O tratamento poderá apresentar riscos para a população, pois poderá selecionar linhagens de bactérias altamente resistentes. Também, é uma seleção artificial. Artificialmente, você vai lá e seleciona aqueles que, teoricamente, são mais aptos. Então, letra E. 18. Eita, mas o tempo voa. Os números de casos de dengue no Brasil em 2015 são 240% maior do que do ano passado. E se for ver esse ano agora, galera, vai estar maior ainda. Em média, 251 brasileiros contraem dengue por dia. O número de mortes por caso grave também aumentou. Foram 132 mortes em decorrência da dengue este ano, 29% a mais que em 2014. A dengue é uma doença causada por vírus. Tudo bem. Com relação ao vírus,
Ah, fácil demais, ó. Não tem organização celular. Quem quiser colocar mais, porque não tem isso, não tem aquilo, beleza também. A dengue, ele é um vírus, então não tem organização celular. Letra C. Acabou? Acabou, só são essas aqui. Muito bem. Galera, para a próxima aula, eu até coloquei lá mais ou menos no resuminho lá, mas eu vou mandar aqui de novo. Ué, cadê o trem? A gente vai trabalhar o próximo capítulo, que é um capítulo que fala sobre protozoários, tudo bem? Espera aí que já vou colocar aí no grupo para vocês, espera aí. Ou não é, estou abrindo o arquivo errado. Lê, assim como na segunda série, que vespertinho, pronto. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vou colocar agora aí, ó. Você vai fazer uma leitura prévia do capítulo 3, que fala sobre protozoários e protozooses, que são doenças causadas por protozoários, certo? Bem, mais outra coisa aqui também que é para a gente discutir aqui, ó. E aí eu vou querer que vocês também façam, mas não precisa mandar para mim, não. Ó, identifique nas protozooses apresentadas no capítulo seguinte o tema agente etiológico, agente transmissor, medida profilática, sintoma. Eu vou botar isso aí, ó. Vocês vão fazer e vou deixar no caderno de vocês. Nós vamos utilizar na próxima aula. Qualquer coisa a gente possa também. Coloquei aqui no chat, mas eu também vou colocar na turma do Classroom, tá bom? Essas orientações para vocês poderem fazer, tá bom? E aí, que está assistindo no YouTube, vê isso aí também e copia. Deixa eu fazer a chamada. Tivemos pouco aluno hoje, dia 16 na outra aula, foi vocês falaram? Pois é, oxe. Sim, na aula de matemática 16. Mas o pessoal tava questionando de internet, eu não A sei se foi. internet hoje realmente está... Desde ontem tá ruim. É verdade. Está aqui, gravado o nome de todo mundo. Então, beleza, em cima da bucha, vamos encerrar. Até semana que vem. Isso é pra semana que vem, né, Ramon? Que você colocou no chat aí? Vocês ir lendo, tal, essas coisas, que na próxima aula eu vou explicar o conteúdo, tal, vou passar a atividade, entendeu? E aí eu vou colocar lá no coisa também uma orientação sobre isso, tá bom? Certo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Na próxima aula. Valeu. Oi? Que tá ruim agora. Não consigo te ouvir, Luísa. Fala lá então no WhatsApp lá. Tá bom.